Olá, galera, tudo bem? Gente, primeiramente, boa tarde, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Rogério, mas por que tu tá falando isso? Sei lá, decidi ser cordial hoje. Gente, hoje a gente não vai pro nosso devocional Uma Vida com Propósito. Por que, Rogério, a gente não vai pro nosso devocional Uma Vida com Propósito? Primeiro, porque eu ia começar a ler o capítulo agora, e eu percebi que esse capítulo ele é um pouquinho interessante para eu ler de qualquer jeito, só porque eu estava gravando um vídeo por devocional. Tem alguns livros que eu comecei a ler, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo um livro do Igor Ximenes, Seja Macho como Jesus, Uma Vida com Propósito, e agora também estou lendo Gestão, Marketing e Brain. Então são quatro livros que eu estou lendo, nunca pensei que eu chegaria nesse nível. E ao mesmo tempo que eu tenho que fazer edições de vídeos e eu tenho que enviar os vídeos para o computador porque eu tenho que limpar meu computador de novo. Já estava com 60 gigas. E eu decidi gravar esse vídeo aqui porque pela constância. Não tanto por conta de, eu tenho um devocional para gravar, não. Porque, cara, eu tenho um devocional para gravar. Mas eu percebi que para eu parar um pouquinho e falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, não de forma pejorativa, não de forma ruim, mas eu fico feliz quando algumas coisas acontecem porque a gente sabe que estamos no caminho certo. Hoje eu tive uma experiência boa com o Espírito Santo, né? Uma experiência tão legal, tão bacana, tão gratificante, e eu resolvi compartilhar em um vídeo devocional. Gente, há anos que eu já lido com algumas situações, que eu conheço outras pessoas. Deixa eu só testar, ver se está realmente gravando. Acho que está gravando. Tomara que esteja gravando, senão eu dei um play e não tenho certeza. Mas enfim. Certo, há anos que eu venho lidando com várias situações na minha vida e tal e tudo mais, e isso tem sido algo bom para mim porque tem me feito me tornar uma pessoa melhor. E hoje eu vejo que não é dinheiro, não é fama, não é recursos, nada disso é mais importante do que Jesus, nada disso é mais importante. Mas e as pessoas e os amigos? Elas acrescentam, mas nenhuma pessoa, nenhum amigo é mais importante do que Jesus em minha vida. Eu tenho, cada dia mais que eu me aproximo dele, eu penso que eu estou cada dia mais distante dele. Mas eu percebo que eu tenho que me aproximar ainda mais para me tornar menos distante dele. Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e vão ser coisas bem simples, não é? Coisas muito mirabolantes. Esses tempos, né? Pessoas já começaram a comentar, né, sobre a questão da leitura bíblica, né, sobre esse livro que nós lemos. Meu pastor ele tem um costume de dar uma ilustração, né? Quantos centímetros, qual é a distância a distância acho que do céu para o inferno, uma coisa assim. Não lembro direito. Espero que eu esteja falando da maneira certa. Mas qual a distância? Eu vou usar, tomara que seja isso, né? Mas qual a distância do céu para o inferno? Acho que é essa daí, acho que é a frase que ele usou. É 30 centímetros. Olha, 30 centímetros? Sim, 30 centímetros. Daqui até aqui. É interessante porque eu gostei dessa analogia. Eu gosto dessas analogias pequenas, né? Aquelas analogias, sei lá, metáforas, eu não sei explicar. Elas dizem muito sobre a gente. Elas dizem muito sobre aquilo que nós somos. Então a gente pode ler esse livro aqui, entender todas as palavras, abrir, devorar, ler, meditar, clamar em cima dele, orar nos momentos mais tristes e ainda assim a gente não amar esse livro. A gente não amar a verdade que está nesse livro. E isso me dói hoje, dói muito, dói bastante. Porque eu ainda não amo o suficiente. Eu tenho visto pessoas competindo hoje para quem lê mais, qual livro eu estou lendo. E existem histórias verdadeiras aqui. Existem histórias, relatos de algo que aconteceu. Existem homens que escreveram livros, especialmente como esse, Seja Macho como Jesus, Uma Vida com Propósito. Homens que viveram, então não é só um livro, não é uma literatura. Não são só historinhas, não são só experiências. É a história de pessoas, homens, pessoas reais que viveram. E a história de Jesus está aqui. Então cada página desse livro conta um pouco da minha e da sua história.
conta quem era Jesus e quem é Jesus para nós. E às vezes a gente não ama esse livro da maneira certa. E esse é um dos primeiros conselhos que eu dou para você. Rogério, eu não consigo ler. Comece com pouco. Estava compartilhando com uma amiga minha agora há pouco, que teve uma experiência que nós compartilhamos juntos, né, de Deus, né, em que eu falei, olha, só para te avisar, aconteceu isso. Ela disse que ela estava orando em casa, que ela não ia me incomodar, não ia perguntar para mim, e eu fui lá e dei a resposta para ela, sendo que ela nem perguntou. E eu falei para ela, viu, é desse jeito que Deus se move comigo. Não são coisas mirabolantes, grandes, gigantescas, mas coisas simples, coisas mínimas, coisas que fazem eu amar Ele cada dia mais. E nesse simples eu vou evoluindo, crescendo e sendo uma pessoa melhor. Mas não quer dizer que eu já cheguei lá. Mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para conquistar a coroa, a recompensa, Ele, meu amado. Esse é o primeiro conselho. Começar com pouco. Comece com pouco. Segundo conselho, observe os sinais. Todos os sinais são válidos. Quando me falaram a primeira vez sobre esse livro, quando Deus me falou a primeira vez sobre esse livro, Ele falou no mês em que eu estava saindo de um emprego, por uma decisão minha, né? Eu falei, Deus, eu vou decidir. Me ajuda. Se eu estiver errado, eu peço desculpa para o Senhor, mas se eu estiver certo, me guia. E eu senti paz para sair do meu emprego, senti paz para dar um passo. E hoje eu estou aqui, gravando meus devocionais, olhando para o futuro. E uma das coisas que Deus tinha me falado no meu coração era isso. Leia a Bíblia. Você vai sair, leia a Bíblia toda. E eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis. Avancei. Agora eu estou em Salmos. Leia a Bíblia toda. Esses dias eu falei com minha amiga que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ler a Bíblia 33 vezes. Uma para cada ano de idade que eu completar. Em breve eu vou completar 33, então eu vou ler 33 vezes. 33 vezes é a minha meta de ler a Bíblia. Uma vez para cada ano de idade que eu viver. 33 vezes. Isso é um desafio para mim, mas é um desafio que eu aceito. Então, o segundo conselho, observe os sinais. Quando chegou na época agora, de janeiro, a gente teve uma reunião de alinhamento. Deus me exortou, usando outras pessoas. Eu não posso dizer que foi Deus que me falou dessa forma, mas a sensação que eu tinha, aquilo que me pareceu, Ele falar comigo foi, Rogério, eu te dei a informação antecipada. Eu te disse antes para você ler. E hoje tu está sendo exortado porque tu não leu. As pessoas estão perguntando se tu não leu toda. E eu tinha te falado isso antes. Eu fiquei triste porque não foi uma pessoa que estava me exortando. Foi Deus que estava me exortando bem aqui. Mais uma vez. Eu peguei naquele momento, eu disse, Deus, vai ser a última vez que você vai me exortar com relação à Bíblia. Vai ser a última vez que o Senhor vai me exortar com relação a ler a Bíblia. Sobre isso aqui, o Senhor não vai mais reclamar. Da próxima vez que me perguntarem, eu vou ter lido essa Bíblia toda. Ou pelo menos eu vou estar tentando chegar a ler o mais rápido possível essa Bíblia. Eu estou comendo muito mais ela agora. Ah, mas é só ler a Bíblia? Não. Eu quero ler a Bíblia e eu quero, como o pastor ali falou na nossa célula de homens, morar em um livro da Bíblia. Você estacionar lá, você parar. E é isso que eu quero fazer. Morar, meditar, degustar, comer, amar esse livro da maneira certa. Então esse é o segundo conselho que eu dou para vocês, observem os sinais, para que chegar lá na frente você não seja exortado por uma coisa que Deus já falou com você. Terceiro, sonde o seu coração com relação a qualquer sinal. Quando você tem a impressão de algo para fazer, a impressão ela não começa aqui, nem aqui. Não começa na sua cabeça, nem nos seus olhos. Ela começa aqui. Qualquer impressão, instrução do Senhor, ela começa aqui. Você sente vontade de fazer algo que você não queria. Quando ela sobe para cá, você questiona. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Quando você olha
você sabe onde é que você tem que atuar. O problema é que nós invertemos as coisas. Nós olhamos, nós pensamos e depois nós agimos. E não é assim. Nós sentimos, nós pensamos, nós vemos e nós agimos. Essa é a minha forma, não sei se é essa a forma, mas eu acredito que essa seja melhor. Esse é o meu terceiro conselho. E o último conselho que eu dou para você é: se depois que você foi usado por Deus, você não foi humilhado, você não foi ao momento de humilhação, ao lugar de humilhação, se você não foi ao lugar de humilhação, acredito que você não foi usado por Deus. Acredito que você foi usado pelas suas emoções. Deus vai usar qualquer situação para a glória dele, mas talvez você não vai perceber que foi usado por Deus. Eu me lembro que muitas vezes no passado, quando eu estava meio perdido, Deus me usou muitas e muitas vezes para levar provisão para a casa de pessoas. Quando eu tinha muitos recursos, né, levar para a casa de pessoas. E isso mexeu comigo. Quando eu me converti, quando me reconciliei, eu falei: Deus, o Senhor não está mais me usando. Então quer dizer que quando eu estava perdido, o Senhor me usou, mas agora que eu estou dentro disso, estou buscando o Senhor não está me usando. E eu demorei tanto para perceber que o problema não era Deus me usar, Ele me usa todo o tempo. Não de forma estranha. Não, Deus está sempre usando. Não, Ele me usa em cada passo que eu dou, tanto para a bênção como para a maldição. Mas eu que tenho que discernir o que Deus está me mandando fazer. Sou eu que tenho que discernir. É isso que eu tenho que fazer. Às vezes as minhas palavras, elas são simples. Eu costumo dizer para as pessoas, e eu ando dessa forma, eu espero aprender e ainda caminhar mais, que o mover comigo é bem simples. Bem simples, simples, simples demais. Deus me dá um sentimento no coração. E aconteceu isso recentemente. A primeira vez eu sinto. A primeira vez eu penso: cara, isso deve ser coisa da minha cabeça. E deixo passar. Quando a outra situação acontece de novo, e eu percebo que existe um padrão de resposta naquilo, meu coração de novo dá uma impressão. Eu falo assim: cara, é isso. Eu estou sendo um pouco mais rápido em entender isso agora. Antigamente eu não entendia. Então hoje, quando eu penso uma coisa no meu coração, eu olho para a cabeça: deve ser coisa da minha cabeça. Eu olho, tá tudo bem. Eu acredito que eu não fiz nada de errado, então beleza. Quando a mesma situação acontece, eu entendi. Eu falei: cara, Deus está falando comigo. Então se Deus está falando comigo, o que eu tenho que fazer? Isso. Eu olho e eu ajo no momento certo, no momento adequado. Eu consegui fazer isso esses tempos. Então, depois disso, é orar e agradecer. Tudo que Deus faz, Ele faz para o benefício de todos, não só de uma pessoa. Se você está sendo muito honrado, se você está sendo colocado em lugares altos, se você está em outros patamares e pessoas estão te admirando, tome cuidado. Porque se você acha que é sobre você, está muito enganado. É tudo sobre Ele. Mas se Ele te deu recursos, se Ele te deu tudo que você tem hoje, bênçãos, não é só para você. Rogério, mas Deus me deu uma casa. Essa casa não é só para você. Deus me deu um carro. Não é só para você esse carro. Deus me deu um salário em que eu consigo me manter e manter a minha família em paz. Não é só para você. Não é só para sua família. Não é só para sua casa. Existem outras pessoas lá fora que precisam de você. Jesus, quando ele veio, ele não veio para os judeus. Ele não veio cuidar dos judeus. Ele veio, na Bíblia fala, né, que ele veio com um propósito com os judeus, para ensinar os judeus. Mas quando você vai ver na Bíblia, não estou falando uma heresia aqui, porque a galera que Jesus veio, ele diz: eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes, para os pobres, para as viúvas, para os excluídos, para os enfermos. Ele veio para a galera que ninguém amava, que todo mundo desprezava. Então ele não veio só para os judeus, ele não veio para os judeus, ele veio para os doentes, leprosos, os enfermos, os que padeciam de males. Ele veio só para a galera que ninguém queria cuidar. Ele veio cuidar daquela galera que a gente esquece, aquela galera que a gente não para nem para ouvir, aquela galera que a gente não ouve,
com o nosso coração. Ele veio para essa galera. E esses são os meus conselhos de hoje. Esse é o meu devocional de hoje para você. Até o próximo vídeo.